Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bênção poder estar reunido com você em celebração a Jesus, neste meio que Ele nos proveu para nos manter unidos e fortalecidos por Sua santa palavra, independente da tempestade que esteja sobre nós no momento. Não há provações ou lutas para as quais Deus não nos deixe um meio de escape, de consolação ou de livramento. O Senhor está no controle de tudo. Não cai um fio de cabelo de nossas cabeças sem a sua permissão, tenha certeza disso. Esse tempo, com certeza, nos deixará com lições importantes sobre comunhão, perseverança, valorização da igreja e amor ao que temos. Sairemos de tudo isso mais maduros e fortalecidos por Deus, pois nenhum tempo de prova é permitido por Deus com o propósito de nos abater, mas sim de nos fazer crescer. Portanto, fortifique o seu coração, renove o seu ânimo na força do Senhor e se una a nós para celebrar a vitória que temos em Cristo aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós vamos iniciar esse culto falando com Deus. Eu reafirmo, a oração da igreja num tempo como este é mais do que importante, é decisivo. Vamos colocar diante de Deus nossas vidas, famílias, igrejas, a nação e o mundo, na certeza de que Deus nos ouve e age segundo o seu soberano conselho, fazendo sempre o que é melhor para cada um de nós. Deus de amor e de infinita misericórdia, Senhor. Como é bom saber que o Senhor é o nosso Deus. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão especial. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Muito obrigada, Pai, pela certeza que o Senhor nos dá da nossa salvação, Pai. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Visita, Senhor, a tua igreja, Pai. Visita, Senhor, cada membro, cada familiar, Pai. Vai, Senhor, operando, vai dando graça. Senhor, sonda os nossos corações. Precisamos, ó Pai, de Ti. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua cura, ó Pai. Deus, vai visitando os hospitais, ó Pai. Vai dando, Senhor, e liberando a cura, ó Pai. Deus, nós precisamos, Senhor, da cura, Senhor, espiritual. Nós precisamos, Senhor, da cura, Senhor, do nosso corpo físico, ó Pai. Deus, nós sabemos, Senhor, que esse coronavírus, ó Pai, ele tem vindo, ele veio, Senhor, para acabar e destruir. Mas nós sabemos que o Senhor veio para dar vida e vida eterna, ó Pai. Deus, é nessa certeza que nós levantamos a cada manhã, ó Pai. É nessa certeza que sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor é o Senhor dos exércitos, os reis dos reis, ó Pai. Obrigada por essa certeza. Obrigada porque o Senhor tem curado e tem livrado, Senhor, cada um, Senhor, de todo o mal, ó Pai. Obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. É um texto muito rico, que se encontra lá no Salmo 145, versículos de 8 a 13, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graça todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam.
Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno. O teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. E seguiremos louvando a Deus, acompanhando nossos irmãos no período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Não sei se você já se perguntou por que nós nascemos, por que viemos a este mundo. A Bíblia nos diz que nós somos coroa da criação, nós somos preciosos para o Senhor. E nós nascemos para adorar ao Senhor. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. E não existe nada melhor do que amanhecermos um dia louvando ao Senhor. Senhor Jesus. Todas as manhãs invoco tua presença e me achego ao teu coração, Senhor Jesus. O Senhor diz em Lucas capítulo 8, versículo 25, e disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Se o sol se pôr e a noite chegar,
Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar
acalma a tempestade. Aleluia. Louvado seja Deus! Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para entender a sua voz por meio do estudo da palavra de Deus que teremos a seguir. Convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, louvamos e exaltamos o teu santo nome, Deus. Rendemos a ti graças, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos conduzido segundo o teu amor, a tua misericórdia e a sua soberana justiça. Agradecemos a ti, ó Deus, porque a tua graça tem sido constante e tem nos aperfeiçoado, ó Deus, sem sermos merecedores da tua ação em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por tudo e nesse momento, Pai, que estaremos estudando a sua santa palavra. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para entender a mensagem que está além da letra, para entender a tua voz, ó Deus, e saber o que é que o Senhor quer nos comunicar por meio do estudo que teremos a seguir. Por isso, ó Deus, te suplicamos que o teu Santo Espírito tome a frente, para que de fato esta mensagem seja edificante e proveitosa na medida que necessitamos. E desde já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, para a nossa reflexão desta manhã, nós estaremos lendo um texto muito conhecido, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 31 e 32, que fala sobre a parábola do grão de mostarda. Estaremos refletindo nesse texto a partir do tema o crescimento do reino de Deus. Mateus 13, versículos 31 e 32, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O crescimento do reino de Deus. Queridos, estamos diante de uma das mais preciosas, admiradas, ricas e objetiva parábola do reino de Deus. As parábolas de Mateus, capítulo 13, têm como objetivo principal nos informar sobre a essência, a beleza, a importância, o processo de crescimento e o poder do reino de Deus. A parábola do grão de mostarda vai nos mostrar que no reino de Deus há poder e vida saudável. A vida saudável é compreendida pelo organismo que nasce, cresce, se multiplica e cumpre o seu propósito. Assim é o grão de mostarda. Assim é a igreja sob o poder de Deus. Assim somos nós, como membros do corpo de Cristo, cidadãos do reino de Deus. Nós nascemos, crescemos, nos multiplicamos e cumprimos o propósito de levar o evangelho a toda criatura, propagando vida, salvação, libertação e felicidade no mundo em que nós vivemos. Esta parábola é simples e fácil de entender, porém muito poderosa no seu significado para nós. Ela trata do crescimento do reino dos céus, mas também do tamanho da nossa fé. O grão de mostarda, na Bíblia, também é usado pelo próprio Cristo como um símbolo da fé. Ou seja, se há verdadeiro compromisso, verdadeira entrega do coração, ela vai germinar, vai crescer e se tornar incrivelmente grande. Jesus disse lá em Mateus 17, versículo 20, pois em verdade eu vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus não está dizendo que a nossa fé deve ser pequena, nem que ele se agrada de uma fé pequena. O texto não diz, se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda. Ele nos diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Pois o grão de mostarda começa pequeno, mas tendo vida, ele germina, nasce, cresce, se torna forte, viçoso e se multiplica. O que Jesus está dizendo é, não adianta ter uma fé estável, estática, que não cresce, mas se você tiver uma fé crescente, nada vos será impossível. O reino dos céus é movido pela fé crescente e frutífera que o Espírito Santo tem cultivado
na vida de cada um de nós. Quando o reino cresce, os que vivem nele também crescem. Quando o reino cresce, os recursos dele aumentam. Quando o reino cresce, tudo cresce à sua volta. Essa parábola vai nos mostrar que o reino de Deus promove um crescimento constante, que pode ser compreendido na Bíblia, no que ela nos ensina sobre o processo de santificação, por exemplo. Só pertence ao reino dos céus, ao reino de Deus, aqueles que estão em constante crescimento, aprendizado, chegando-se mais a Deus a cada ano, produzindo mais, fazendo mais, crescendo em habilidades, dons e talentos, crescendo em amor, caráter e virtude. Por mais que você tenha anos no Evangelho, muitas experiências, saiba pregar e cantar, e já tenha feito coisas grandiosas, se hoje você parou de crescer é porque a sua fé congelou, e isso pode mudar, pois a fé, tal qual o grão de mostarda, tem enorme potencial de crescimento e devemos compreender isso nesse texto bíblico que estamos estudando hoje. Sabemos bem que o período de isolamento social que vivemos nos privou um pouco do celeiro de dons, do lugar de exercício dos nossos talentos que é a igreja. Mas até por aqui, nós temos procurado garantir um espaço para que todos participem exercendo o seu talento, edificando a sua fé. Vejamos algumas lições que a parábola do grão de mostarda nos ensina sobre o poderoso crescimento do reino de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, o reino de Deus começou de forma humilde. O reino de Deus começou de forma humilde. Se tem um princípio que pode ser observado sobre o reino de Deus nesta parábola, é o que resumidamente nos diz Zacarias 4, versículo 10. Não desprezes o dia dos humildes começos. Tanto no mundo judeu quanto no grego romano, o grão de mostarda era proverbialmente conhecido pelo seu pequeno tamanho, apesar de se saber que outras sementes, como a da orquídea ou do cipreste, tinham tamanhos semelhantes. As pessoas que fazem a medição dessas sementes, das sementes de mostarda, informam que o grão de mostarda tem 1 milímetro de diâmetro e é tão pequeno que são necessárias 725 a 760 sementes para se chegar ao peso de 1 grão. Alguns tipos de sementes de mostarda germinam no prazo de 5 dias e crescem rapidamente até alcançar uma altura de 3 metros e apresentar folhas grandes, em especial na sua base. Em razão do tamanho do grão, a semente simboliza pequenos começos, com seu poderoso potencial de crescimento. Jesus a usou como exemplo para ilustrar a sua igreja, o seu reino, a fé do seu povo. A igreja, agente do reino, começou pequena e fraca em seu berço. O reino chegou até nós em um bebê deitado na manjedoura. Jesus nasceu em uma família pobre, numa cidade pobre, e cresceu como filho de um carpinteiro pobre. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Seus apóstolos, em sua maioria, eram homens iletrados, sem grandes currículos. Assim como a semente de mostarda, que comparada às outras sementes era uma das menores, o grupo que deu origem à igreja, ou seja, Jesus e seus discípulos, que posteriormente seriam conhecidos por muitos como a seita dos nazarenos, era um grupo considerado menor em importância do que as outras seitas judaicas. Eram menos importantes do que os fariseus, escribas, saduceus, herodianos, até os zelotes. Em todas as coisas, o reino do mundo via fraqueza no reino de Deus. O Messias foi entregue nas mãos dos homens, preso, torturado e crucificado entre 2 criminosos. Seus próprios discípulos o abandonaram. A mensagem da cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. No entanto, esse grupo formado por homens simples, com um começo simples e marcado por tantos outros traços de simplicidade, foram revestidos do poder de Deus para crescer, se firmar, contagiar, expandir, propagar as boas novas de salvação, de libertação, de renovo, de alegria verdadeira, de transformação de vida, e mudaram o rumo da história. O reino de Deus é formado por aqueles que tiveram a palavra semeada em seu coração.
E a semelhança do grão de mostarda, essa palavra cresceu, deu frutos e os tornou semeadores da verdade e das virtudes. Uma grande fé, uma grande história, uma grande obra, na maioria das vezes, tem começos humildes. Começos em relação aos quais não devemos temer nem desprezar. Há pessoas que iniciaram a vida cristã sendo resgatados das drogas, do crime, da prostituição e de problemas mais complicados que se possa imaginar. Mas deste humilde começo, Deus levantou grandes homens e mulheres que fizeram e fazem a diferença, sendo poderosamente usados em sua obra, usados em seu reino. Outras pessoas são chamadas por Deus a um compromisso de fé em congregações e igrejas simples, pequenas, sem grande número de pessoas, nem grandes recursos materiais à disposição, mas a semelhança daquele pequeno grupo de apóstolos ao lado de Jesus, são grandemente usados por Deus para o crescimento, desenvolvimento, expansão do Evangelho, impactando vidas, promovendo amor e alegria e prevalecendo contra o mal a partir daquela agência do reino de Deus, onde Deus os colocou. Não tenha medo do começo simples. Não olhe para as dificuldades, olhe para o potencial da fé e de crescimento que Deus colocou em você pela presença do Espírito Santo. Experimente o crescimento sobrenatural que Deus deseja trazer a você e através de você. Em segundo lugar, irmãos, esse texto vai nos ensinar resultados milagrosos a partir de começos simples. Grandes rios surgem em pequenas nascentes de água. O carvalho forte, alto, cresce de uma pequena noz. A parábola do grão de mostarda é a história dos contrastes entre um começo insignificante e um desfecho surpreendente, entre o oculto hoje e o revelado amanhã. O reino de Deus é como tal semente, seu tamanho atual e sua aparente insignificância não são de modo algum indicativos da sua consumação, a qual abrangerá todo o universo na volta de Cristo Jesus. Poderíamos dizer que a igreja teve o seu período gestacional no ministério terreno de Jesus com os apóstolos. Nasceu no sacrifício e ressurreição de Cristo. Começou a crescer a partir do Pentecostes e até hoje segue crescendo de forma exponencial e cumprindo o seu propósito e terá a sua consumação na volta de Cristo Jesus. Aos milhares os corações vão se rendendo à mensagem do Evangelho. Os corações duros são quebrados não pela eloquência humana, pois dessa forma não há verdadeira conversão, mas são quebrantados pela ação do próprio Espírito Santo, nos fazendo novas criaturas, conforme foi profetizado desde Ezequiel 36, versículos 26 e 27, onde o Senhor nos disse: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Doutores e analfabetos se rendem diante do poder da palavra de Deus. Desde o Pentecoste, em Atos 2, a igreja expandiu-se por toda a Ásia, África, Europa, chegou à América e até hoje está ganhando novos territórios no mundo inteiro. O Império Romano, com sua força, não pôde deter o crescimento da igreja. As fogueiras não puderam destruir o entusiasmo dos cristãos. As prisões não intimidaram os discípulos de Cristo, que por todas as partes preferiam morrer a blasfemar ou abandonar o Evangelho e sua fé em Cristo. Os cristãos preferiam o martírio à apostasia, porque o Espírito Santo estava movendo eles na força e no poder de Deus. De todos os continentes, aqueles que confessam o Senhor Jesus vão se ajuntando a essa grande família, a esse imenso rebanho, a essa incontável assembleia de santos. Nas palavras do profeta Daniel, o reino de Deus é como uma pedra que quebra todos os outros reinos e enche toda a terra, como as águas que cobrem o mar. As aves que se aninham em seus ramos frequentemente são um símbolo de nações da terra. E de fato,
40 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, o Evangelho tinha chegado a todos os grandes centros do mundo romano. Desde aquele tempo, ele continua se expandindo e ganhando pessoas de todas as tribos e nações. Ou seja, queridos, nós nascemos para crescer. Crescer em qualidade e em quantidade. Crescer em conhecimento e graça. Crescer em número e essência. Nós somos a comunidade do aperfeiçoamento para dia após dia sermos melhores para a glória de Deus e para a nossa própria realização. Nós somos frutos de uma palavra que não volta vazia. Somos seguidores de um rei que venceu a morte. Somos filhos de um pai que se entregou na cruz para nos ver seguros na glória. A partícula de crescimento mais poderosa que existe foi plantada no mais profundo dos nossos corações e se chama graça. Crescer é o nosso lema, é o nosso propósito, é o nosso destino, pois assim como disse Paulo em 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7, eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Portanto, não aceite ser pequeno, não aceite viver um cristianismo sem compromisso, uma fé sem devoção, uma santidade sem renúncia e submissão a Deus. Não enterre o seu talento, não esconda a sua luz, não abra mão do seu sabor, pois isso nos trará uma vida cristã sem resultados, sem crescimento. Se entregue, se envolva, se comprometa, seja mais fiel, seja mais santo, seja mais voluntário, seja a melhor versão de si mesmo, para que a semelhança dessa parábola, Deus opere um crescimento extraordinário em sua vida também. Em terceiro e último lugar, queridos, o reino de Deus está cumprindo um propósito. Esta parábola não está falando apenas da estética do reino de Deus. Não se trata apenas de algo pequeno e insignificante que veio a se tornar grande, belo e forte. A mostarda tem um propósito a cumprir. Ela alimenta, tempera e abriga, assim como nós conhecemos a respeito dela. Começando pela sua propriedade alimentícia. A mostarda é uma planta de folhas escuras da mesma família das couves. Apesar de ser mais conhecida pelas suas sementes, com as quais é possível fazer um molho de mostarda, suas folhas também são comestíveis. A folha de mostarda possui diversos benefícios para a nossa saúde, e entre eles podemos citar a sua ação antioxidante, que são muito importantes, pois eles ajudam a combater os radicais livres que em excesso no organismo podem causar o envelhecimento precoce das células e doenças cardíacas. O tipo de antioxidante encontrado na folha de mostarda ainda ajuda a proteger o fígado, eliminando substâncias tóxicas para o organismo. A clorofila presente nesse alimento também ajuda a eliminar algumas toxinas na corrente sanguínea. Por serem picantes, um tanto quanto ardidas, mostram suas melhores virtudes e sabor quando esmagadas. Suas sementes tornam-se atraentes ao sabor das aves que se alimentam das ervas e as utilizam como abrigo. A semelhança da mostarda, o Evangelho, a boa nova do reino, também tem o propósito de alimentar, de fortalecer, de levar cura e restauração às pessoas. O pecado abate, enfraquece e propaga a morte espiritual. A palavra alimenta, restaura a saúde espiritual, fortalece e promove o crescimento daquele que se alimenta dela com regularidade. Assim como a mostarda, a palavra tem um gosto forte, que por vezes arrepia a muitos, pois ela confronta nossos pecados, acomodações e vaidades. É uma palavra doce e às vezes também amarga, mas sempre contribuem para o nosso bem, nos deixando fortes e saudáveis espiritualmente. A semelhança do abrigo que as folhas de mostarda oferecem às aves, o Evangelho de Cristo também tem o objetivo de abrigar todo aquele que crê, independente de nacionalidade, classe social ou currículo. O reino de Deus também tem o objetivo de convidar e acolher aqueles que desejam ter uma vida nova restaurada por Cristo Jesus. O acolhimento da igreja como agência do reino de Deus
é algo muito importante e compete a cada um de nós individualmente. Pois o ser humano é um ser social, devemos entender isso. Se ele chega em qualquer ambiente onde ele não é acolhido, não consegue se sentir incluído no grupo, como parte da família, como alguém bem-vindo, querido e importante para as pessoas à sua volta, ele simplesmente vai embora. Portanto, essa parábola nos desafia a ser semeadores do amor, do acolhimento, da comunhão, da verdade, do Evangelho. Nos desafia a valorizar os pequenos começos e ter visão para enxergar o grandioso futuro que nos espera por meio do crescimento que há no relacionamento firme com Deus, com Sua palavra, com seus propósitos para nossas vidas. Que Deus nos abençoe com o crescimento vindo dos altos céus, a semelhança do crescimento que vemos no exemplo do grão de mostarda. Que com esse exemplo, com essa verdade que Deus comunicou aos nossos corações nessa manhã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu dia. Amém. 1, 2, 3, 4. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou suas maravilhas.